Bom, gente, boa noite. A gente vai conversar um pouquinho sobre reabilitação veterinária, um assunto que eu gosto particularmente bastante. Vou contextualizar, né, conforme as pessoas forem entrando e tal, a gente pode voltar um pouco, mas no porquê que eu estou falando desse assunto, né? Eu comecei a minha carreira hum, com alguns anos atrás, né? Eu iniciei na USP, depois fui fazer doutorado. E aí, no meio dessa história toda, eu comecei a fazer acupuntura veterinária, me apaixonei pela área e fundei a Flor de Lótus. E continuei trabalhando, trabalhava com pesquisa, trabalhava dentro de conselho de bioética, fiz várias coisas em várias áreas. E ao longo desse tempo eu vi, na verdade, o mercado de reabilitação mudando, né? Do que eu peguei lá no começo, logo nos primeiros anos de formada, ali, 3, 4 anos de formada, para o que hoje a gente tem como demanda, tanto dos tutores, né, quanto do próprio aluno da medicina veterinária, a procura por estágio, a procura por essas áreas cada vez maior. Então, o que a gente precisa definir, né, inicialmente? A gente tem que definir o que eu quero dizer quando eu falo em reabilitação, né? É um termo amplo, eu já vi algumas piadinhas, algumas coisas que são engraçadas dependendo do contexto, né? Uma vez eu estava no salão de cabeleireiro e me perguntaram o que eu fazia, e eu falei que eu tinha uma clínica de reabilitação animal, e a pessoa me perguntou se animal se viciava em drogas. E eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, né? Reabilitação pode ser várias coisas. Então, aqui a gente vai definir qual é a reabilitação que eu estou falando. Reabilitação, de modo geral, na veterinária, a gente pode considerar a acupuntura e medicina tradicional chinesa, a fisioterapia ou fisiatria, a ozonioterapia, o cuidados paliativos, o tratamento da dor. Por quê? Porque todas essas áreas, elas são parte de uma medicina que eu chamo de medicina de reabilitação. Hoje em dia a gente gosta muito de dar nomes, de colocar as coisas em seus determinados lugares, mas a grande questão é que a medicina, de forma geral e de forma mais ampla, ela tem um papel que é cuidar do paciente, né? Então, assim, a medicina da reabilitação, de forma geral, vai utilizar diversas técnicas para restabelecer a autonomia, para dar a analgesia e para causar a melhoria da qualidade de vida do paciente. Em qualquer uma dessas áreas, o foco vai ser esse. Pensando no que cada uma das áreas, no que cada uma das medicinas, vamos dizer assim, das categorias da medicina que tem para contribuir, a gente pode começar com a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que hoje em dia já é sabido que atuam muito bem no controle da dor, seja ela aguda ou crônica, né? Hoje em dia, quando a gente vai estudar dor, recentemente terminei uma pós sobre esse assunto, e quando a gente vai estudar dor, a gente percebe que os professores, que os fármacos, eles todos são voltados muito para a dor aguda, né? Ou para a dor pós-operatória, ou para uma dor conhecida. Mas, de uma forma geral, as pessoas tanto diagnosticam mal, né, dor crônica, como tratam mal também. E a acupuntura é uma ferramenta super interessante, super importante no tratamento dessa dor. Então, quando a gente fala de tratamento multimodal de dor, em que todos falam, né, que é o melhor tratamento hoje em dia, a gente não pode deixar de pensar nas técnicas não farmacológicas e dentre elas a acupuntura. Efeitos modulatórios de inflamação, controle de sintomas em doenças crônicas, diversas doenças, desde insuficiência renal crônica, cardiopatias, nefropatias de outras origens, é, hepatopatias, alterações em pele, alterações imunológicas, todas essas doenças podem ser muito bem assistidas com medicina tradicional, com a medicina tradicional chinesa e a acupuntura.
né? E de forma nenhuma a gente vai fazer uma apologia a uma medicina ser melhor que a outra. Na verdade, cada uma vai se encaixar em determinados momentos e em determinadas circunstâncias em que vão ser melhores. A neuromodulação é uma das coisas que a acupuntura faz e que hoje em dia poucas, né, que se saibam, poucas outras áreas têm essa capacidade. Modulação imunológica, melhora circulatória e microcirculatória. Dentro da fisioterapia, hoje em dia já se sabe que ela pode agregar ao protocolo analgésico, existe uma melhora muscular, tendinoligamentar, cartilaginosa, óssea. Quando a gente fala em melhora, a gente tem que lembrar que existe toda uma física, toda uma química dessas estruturas, então a melhora significa algo muito mais amplo, né? Melhora da força do organismo desse paciente, melhora da força muscular, da força de contração muscular, da própria física do movimento, com ele mais equilibrado, né, colocando o peso na hora de fazer o movimento, na hora de se sentar, na hora de deitar, melhora de postura e equilíbrio, melhora circulatória e neuroplasticidade. Por isso que essas duas áreas, a acupuntura e a fisioterapia, caminham tão bem, né? Elas têm diversas vezes ações muito conjuntas. Ozonioterapia possui efeito anti-inflamatório, imunomodulatório, redução de radicais livres, efeitos analgésicos, antibacterianos, tem diversos campos de ação. Então, dentro da reabilitação, ela tem um papel muito importante. Às vezes a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem um ambulatório de cuidados paliativos e de dor, e a ozonioterapia ela se encaixa muito bem em alguns tipos de pacientes, principalmente aqueles que possuem algum tipo de limitação, dor, câncer, algumas coisas que a ozonioterapia pode melhorar de forma geral. O que mais a reabilitação pode ter? Cuidados paliativos. Como eu falei, eu tenho um centro de reabilitação animal. Nesse centro de reabilitação, a gente montou um ambulatório de cuidados paliativos e tratamento da dor. Esses cuidados paliativos, eles fazem aquele amarrado, né? Eles pegam todas as áreas com que a gente atua e amarra para trabalhar de uma forma transdisciplinar. Então, eu tenho clínico paliativista, eu tenho oncologista, eu tenho neuro, eu tenho o ortopedista, todo mundo conversando, né, num mesmo patamar e trocando figurinhas. Então, essa é a parte boa da história do cuidado paliativo. A gente, de uma forma geral, tenta se despir ao máximo do nosso ego, né, para colocar o paciente no foco. A gente cuida muito de tratamentos de doenças graves, auxilia o tratamento o cuidado paliativo propriamente dito, ele auxilia a própria equipe, né, que hoje eu vejo com inúmeras pessoas que passaram por mim ou que trabalham comigo, quanto a gente precisa cuidar da gente. Como médico veterinário, a gente é cuidador por natureza, mas a gente tem uma falta de cuidado consigo que é muito importante. Então, hoje eu vejo que o cuidado paliativo, ele não só traz benefícios para o paciente, para a família do paciente, para o tutor propriamente dito, mas também para a família de terapeutas, né? Para a equipe de terapeutas. A gente observa que os cuidados paliativos no dia a dia auxiliam, né, de forma bem pungente a melhora dos sintomas, a qualidade de vida e muitas vezes, inclusive, o tempo, né, de vida. Não é esse o intuito muitas vezes é dar apenas qualidade, tratar sintomas, trabalhar de uma forma mais ampla, né, mais holística, se a gente pode utilizar essa palavra sem grandes preconceitos, mas o cuidado paliativo ele tem que estar dentro da reabilitação sem dúvida nenhuma. Tratamento da dor, né? Muitas pessoas acham que só porque a gente faz medicina chinesa, trabalha com fisioterapia, a gente não sabe, né, prescrever medicação. A gente tem formação de medicina veterinária como as demais áreas e muitas vezes somos os melhores para diagnosticar a dor. Então, é importante isso, a parte da reabilitação é composta por terapeutas com ampla capacidade de reconhecimento de dor.
né? A gente tem uma mão treinada para isso. Quem passa por nós aqui, fazendo estágio, fazendo algum tipo de treinamento, percebe isso no dia a dia. A gente utiliza, dentro do tratamento da dor, técnicas de reabilitação e medicação, de forma sinérgica, né? Ninguém aqui quer fazer experimentação animal, falando, o que é que está funcionando. Não. Muitas vezes a gente entra com 3, 4, 5 tipos de terapias, medicamentos, etc., para conseguir o benefício maior, que é a melhoria da qualidade de vida desse paciente. De forma geral, alopatias, fitoterápicos e nutracêuticos podem ser utilizados de forma conjunta também. Não é só a técnica, né, de reabilitação, a fisioterapia, a acupuntura, mas de forma geral a gente também utiliza diversas substâncias nesse tratamento. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho diversas medicações que eu gosto de manipular em conjunto. Então, eu utilizo um paciente que já toma alopatia, já é tratado. Eu trago a parte, por exemplo, dos nutracêuticos, que vai adicionar ao tratamento, para combinar coisas e não adicionar uma quantidade de cápsulas, comprimidos, etc. Porque quando a gente fala em cuidado paliativo, a gente tem que olhar muito pela ótica do tutor, de como é o dia a dia dele, de quão difícil é esse tratamento. E às vezes esses pacientes que têm uma gama muito grande de doenças, e eles têm diversos especialistas, né, diversos veterinários com especialidades diferentes trabalhando com ele também tem um excesso de tratamento medicamentoso. Então, isso a gente precisa tomar cuidado, né? O excesso de cápsulas, o excesso de comprimidos, tudo isso pode ser ruim, tanto para o paciente quanto para o tutor. Então, eu utilizo hoje muita coisa manipulada justamente para a gente trabalhar de forma ampla, então eu consigo utilizar diversas substâncias, né? Hoje em dia a gente usa muito na reabilitação diacereína, boswellia, os condroprotetores de forma geral, então a gente consegue colocar no mesmo composto condroitina, glicosamina, o C2, a gente trabalha tudo isso e dá uma cápsula, ou um biscoito, ou um xarope, e de forma geral eu estou fazendo um tratamento amplo, o tutor tem um trabalho reduzido, esse animal tem uma intervenção menor, então eu estou fazendo de uma certa forma cuidado paliativo apenas trabalhando esse pequeno aspecto que é a hora de prescrever uma medicação. Então, hoje em dia, eu percebo na minha pele, no dia a dia, né? Passo com determinados médicos que têm algumas abordagens diferenciadas. E eles me prescrevem uma quantidade muito grande, às vezes, de nutracêuticos, de vitaminas, de compostos, e aí eu tenho que tomar 2 comprimidos de manhã, mais 4 na hora do almoço, mais 6 à noite, mais um sachê, mais borrifar algum spray de alguma coisa. Essa quantidade de coisas no nosso dia a dia, se você faz assim por 1 mês, 2 meses. Agora, quando você pensa em doença crônica, né, quando você pensa em reabilitação de pacientes com doenças crônicas, você tem que pensar que é um tratamento que às vezes vai ser feito por 6 meses, 1 ano. Alguns fitoterápicos, por exemplo, a gente entra por anos. Você imagina se eu tiver que dar 10 comprimidos para aquele animal? Eu fico pensando nos meus animais, né, no estresse que seria. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de reabilitação, a gente fala atualmente, necessariamente, de transdisciplinaridade. Não tem como você fazer uma boa reabilitação, reabilitar um paciente com doença crônica, reabilitar um paciente com doença neurológica. A gente vai ver que esse é o nosso carro-chefe. Tem alguns estudos que eu trouxe, que são antigos até, né, mas mostram exatamente isso, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. O grande número de casos que são tratados com acupuntura, fisioterapia, são de pacientes neurológicos e ortopédicos. Então, a gente tem que pensar muito bem em como abordar de maneira multimodal e transdisciplinar esse tipo de paciente. O que vai englobar, né? Para quem está ouvindo ou vai ouvir essa conversa e quer saber um pouco mais sobre cada área, o que hoje em dia a gente considera, né? A acupuntura, a medicina chinesa, tem bases que são muito
muito mais antigas, obviamente, e tem coisas muito mais modernas. E a gente consegue unir tudo em prol do paciente. Basicamente, a gente está falando, óbvio que tem muito mais coisa, eu coloquei aqui uma gama que talvez seja a gama que a gente mais usa aqui, né, no meu trabalho. Então, agulha seca, basicamente é o agulhamento que todo mundo talvez conheça, eletroacupuntura, né? Moxa bustão, a ela é muito utilizada para tratamentos de dor, de cicatrização. Basicamente, a gente consegue, modificando as frequências, modificando a forma com que a gente entrega essa energia da eletroacupuntura, a gente causa diferentes aspectos, né, de variações no corpo. Então, dessa forma, ela torna a ferramenta muito ampla de utilização. Quando muita gente fala, por exemplo, erradamente, né, em anestesia por acupuntura, na verdade não existe anestesia, existe uma sedação. E a gente consegue fazer um bloqueio local, muitas vezes, com a eletro, né? Mas a gente não consegue, por exemplo, um bom relaxamento muscular, a ponto de realizar uma cirurgia boa, né? Apenas com essa técnica. Então, hoje em dia, a gente pode utilizar isso de outras formas, mas existem medicações, existem intervenções que são muito mais interessantes para o paciente. Então, a gente pode utilizar em conjunto, mas não há necessidade de utilizar uma técnica sozinha para algo tão maior, né? Como, por exemplo, teve uma época que estava meio na moda realizar algumas coisas só com a eletroacupuntura, cirurgias, castrações, etc. A gente sabe que não funciona, a analgesia não é adequada. Outra técnica que a gente usa muito no dia a dia é a moxa, né? A moxa bustão, eu vou daqui a pouco passar um pouquinho para vocês terem uma ideia do que se trata. Fitoterapia chinesa são as nossas, vamos dizer assim, as nossas drogas, é a nossa alopatia, bem entre aspas, né? Mas são os remédios da medicina chinesa. Dietoterapia são alterações na alimentação que a gente utiliza de acordo com o diagnóstico de medicina chinesa daquele paciente. Então, se uma pessoa ela é mais agitada, ela é mais calorenta, ela tem algumas características, isso pode ser pessoa, animal, tanto faz, medicina chinesa é medicina chinesa. E a gente vai colocar coisas no dia a dia dela dentro do âmbito alimentar que vão neutralizar algumas características que são maiores, vamos dizer assim. Então, que existe pode existir um calor no estômago, uma possível gastrite, e a gente utiliza, por exemplo, um alimento que resfrie, né? E é entre aspas, tá, gente? Na medicina chinesa a gente não tem uma coisa fechada, ela é muito subjetiva em alguns aspectos. Então, quando a gente fala de resfriar ou de aquecer, não necessariamente a gente está colocando gelo e fogo, tá? Outra coisa que a gente faz bastante é hemopuntura e farmacopuntura, a utilização de B12, vis com álbum, algumas outras técnicas a gente utiliza no nosso dia a dia. Hemopuntura não é hemoterapia, tá? Não é a mesma coisa, a gente pega o sangue do próprio animal na veia e aplica em pontos de acupuntura com determinado enfoque, né? Dependendo do ponto. Outras técnicas que a gente usa bastante, algumas técnicas manuais, como gua sha, shonishin, tuiná, que também tem uma ampla aplicabilidade no dia a dia. Então, dentro da acupuntura, dentro das agulhas e eletro, a gente vai, assim, isso daqui tudo, gente, é baseado, no fim tem um monte de referência, mas se você colocar no PubMed, tem um monte de referência sobre isso. Então, o que eu estou falando aqui é basicamente o que a ciência conhece de fato como ação, tá? Eu não estou criando nada. E a gente vê isso no dia a dia. Então, a eletroacupuntura e a agulha, ela vai causar uma ação vasoativa, ela causa analgesia multimodal. Por que a gente fala de multimodal? Porque ela trabalha corno, dorsal da medula, ela trabalha encéfalo, ela trabalha a parte neuroendócrina, ela trabalha ação local, né? Então, ela atua em diversos pontos, bloqueando o estímulo de dor e bloqueando a sensação do estímulo de dor. Redução de estresse oxidativo, então há uma redução de estresse oxidativo também, como o ozônio, não da mesma maneira, nem da mesma amplitude.
melhora da microcirculação. Eu fiz a minha tese de doutorado lá no INCOR, justamente com choque séptico. Antes, eu era anestesista, né, gente? Então não tem muito a ver, ou tem a ver, porque tem muita... Eu conheço muita gente que veio da anestese para acupuntura, acho que a gente gosta de forma geral de tratar dor, de trabalhar com agulhas, etc. E eu percebo que, assim, há uma corrida, né, para se descobrir quais são os tratamentos que melhoram a microcirculação, e isso seria a base de tratamento de diversas doenças e de diversos problemas, né, que hoje acometem as pessoas, os quadros de choque, os quadros de trauma, mas as pessoas ficam muito fechadas naquela medicina, né? É uma caixinha e na verdade não precisava. Então, se a gente hoje em dia unisse a melhora de microcirculação que existe com a medicina chinesa nos tratamentos, por exemplo, de um quadro de sepse, a gente vê assim muita melhoria, tá? Tem uma parte da minha equipe que atua em hospitais, então atualmente a gente presencia esse tipo de melhora com uma melhora de lactato, com melhora de índices propriamente dito. É muito legal quando a gente trabalha dentro de internações e UTIs, né? E quando a gente tem parceiros importantes comerciais dentro de hospitais, dentro dessas internações e UTIs, que trabalham em conjunto com a gente e o benefício do paciente é absurdo. Então, a gente hoje em dia tem dados de alguns dos momentos antes e depois da gente começar a fazer esse trabalho dentro da internação, em que a gente fez uma mudança absurda em tempo de internação, em taxa, né, redução de taxa de óbito, etc. Então, a gente vê muita melhoria trabalhando as medicinas em conjunto. Além disso, a gente tem também conhecidamente uma ação sobre o eixo neuroendócrino, uma ação, uma série de ações sobre o sistema nervoso autônomo, central, periférico. Então, a acupuntura age já conhecidamente nesses âmbitos. Aqui tem um vídeo de um exemplo de uma paciente que é ainda minha paciente atual. Para vocês terem uma ideia, tem muita gente que não tem ideia do quão profundo pode ser o tratamento com medicina chinesa, com acupuntura. Essa baixinha, ela chegou, hoje em dia ela já está com 7 anos, então ela é minha paciente aí há algum tempo, e ela chegou com paresia de membros pélvicos, com uma mioclonia em face. A gente já começa a ver alguma mudança nessa postura, no caminhar. Esse vídeo é bem antigo, tá, gente? Ainda é na minha primeira sede da Flor de Lótus. Para os clientes mais antigos é até nostálgico. Aí percebe que tem um déficit proprioceptivo, ela ainda tinha bastante desequilíbrio, mas já conseguia ficar em estação. Aqui ela dando os primeiros passos, a gente tem que lembrar que a gente tem que dar uma superfície adequada. Em local um pouco mais áspero, menos escorregadio, a gente percebe já o retorno da deambulação. Óbvio que tem déficit proprioceptivo, ainda estamos caminhando, né? Déficit de força, ainda existe uma incontinência urinária. Quinta sessão, gente, 1 mês e 1 semana de tratamento.
Ah, 7 sessões. Hoje em dia ela faz uma manutenção bem mais extensa, né? Tá um pouco mais gordinha, dona Atena. Toda sessão a gente reitera a necessidade, né, de manutenção desse peso, porque afinal de contas ela agora já está virando uma senhora. Então a gente tem que tomar cuidado com essa coluna. Mas isso daqui é um exemplo do que a gente consegue fazer com reabilitação, né? O ideal seria, obviamente, que a gente tivesse diversas técnicas, mas nesse caso a gente aplicou basicamente acupuntura, fitoterapia, algumas técnicas de farmacopuntura e a gente conseguiu esse resultado, tá? Moxa bustão, então a gente utiliza receptores da pele, né, térmicos e químicos, e a gente consegue analgesia, relaxamento muscular, melhora circulatória, tem um alto poder cicatricial. Eu trouxe um exemplo para vocês verem, porque as pessoas desconhecem. No curso de cuidados paliativos, eu levantava a mão todas as vezes que a gente falava sobre feridas de difícil resolução, porque basicamente moxa bustão consegue entrar em qualquer, né, algumas limitações, mas são super poucas, principalmente relativas à fumaça, ao ambiente, etc. Mas assim, de forma geral, a gente vê muita ajuda, né, a um alto poder cicatricial. Também tem uma função antibacteriana, né, antisséptica de forma geral, tem uma ação anti-inflamatória sistêmica e local, e pode-se realizar tratamentos oftalmológicos com o uso da moxa, né? Algumas pessoas sabem disso, mas de forma geral a comunidade veterinária desconhece, mas a gente consegue tratar alguns quadros, por exemplo, de ceratoconjuntivite seca, úlcera de córnea, úlcera indolente, algumas coisas de difícil resolução até, a gente consegue dar um bom alívio, uma boa ajuda através da moxa bustão. A gente utiliza algumas técnicas para isso. Óbvio, nem todo paciente é paciente para ser utilizado esse tipo de técnica, porque o animal que fica agressivo quando você se aproxima do rosto, você vai estar com uma coisa quente perto do rosto dele, esse animal ele não pode ser um animal que tenha rompantes de tentar morder, de tentar sair. Ele tem que ser mais calmo, ele tem que permitir o tratamento. Mas, de forma geral, a gente consegue, numa gama muito grande de pacientes, realizar esse tipo de tratamento. Aqui está o exemplo, né? É um exemplo de uma lesão profunda que foi feita numa cauda de gato através de uma mordedura de cão. Essa lesão, a tutora fez a moxa em casa todos os dias, né? E ela foi fotografando e enviou para uma das pessoas da nossa equipe. E aí a gente consegue acompanhar. Com menos de um mês a gente tem o fechamento por segunda intenção dessa ferida bem extensa, bem ampla, com uma melhora, inclusive você consegue enxergar a melhora do tecido de granulação, dos bordos, e isso a gente vê na hora da sessão, gente. A gente está aplicando a moxa sobre a ferida, já muda a cara da ferida, é impressionante. Então aquelas feridas que têm um aspecto já até envelhecido, né, com aquele bordo já cicatrizado, que é de difícil resolução, manda para o acupunturista para ele fazer moxa, porque vocês vão se surpreender, gente. Nossas técnicas de farmacopeia de medicina chinesa, né? Fito, farmacopuntura, hemopuntura, isso a gente consegue fazer com essas técnicas, com a fito principalmente, a gente consegue auxiliar no tratamento de diversas doenças de difícil resolução. Eu gostaria muito, muito que muitos clínicos, muitos oncologistas, muitos ortopedistas, muitos neurologistas ouvissem essa transmissão hoje, sabe? Porque eu acho que a gente precisa comunicar o quanto a gente consegue ajudar em cada uma das áreas de vocês. A gente consegue ajudar em cistites crônicas, em quadros autoimunes, a gente consegue ajudar em quadro de paralisia e paresia, analgesia nem se fala, né? A gente consegue tirar de crises. E uma coisa, gente, assim, vamos falar bem sério, vamos começar a pensar um pouco fisiologicamente quando você escuta algumas coisas que se fala por aí. Por exemplo, que a acupuntura não pode ser utilizada em casos agudos de dor, né? Não faz muito sentido você não poder utilizar uma técnica tão importante para o controle da dor no momento em que o animal mais precisa. Então, aqui, por exemplo, eu trato muito quadro de dor, cervicalgias,
quadros agudos e importantes, de dor moderada a grave, e a gente consegue o bom controle analgésico, tá? Então saibam disso, saibam que vocês não precisam fazer as coisas sozinhas, que vocês podem perfeitamente trabalhar em conjunto, né? E aí essa equipe com certeza vai chegar muito mais longe. Parte de doenças articulares crônicas, sem dúvida nenhuma a gente consegue melhorias. Auxílio no tratamento de alterações oncológicas. Esse final de semana eu tive dando uma palestra e aí uma oncologista veio conversar comigo sobre as possibilidades e eu conversei com ela e falei, não é só aquilo que vocês imaginam em relação a sintomas, mas desde o começo, desde o diagnóstico, se a gente começar a fazer um tratamento em conjunto, a gente percebe uma melhoria muito grande do paciente, ele consegue passar pela quimioterapia muitas vezes sem a maior parte das perturbações, né, dos distúrbios que essa quimioterapia traz. E, óbvio, conversado anteriormente com o acupunturista, prescrito fitoterápicos para cada uma das etapas, fazendo a coisa toda certinha, a gente consegue um bom tratamento. E não há necessidade de fazer sozinho as coisas. Normalmente, se você oferece um caminho para o tutor em que a gente vai ter talvez um pouco mais paz de espírito em relação a sintomas, eu tenho muita dúvida de que ele não vai engajar no tratamento. A gente consegue uma analgesia duradoura, modulação imunológica, redução de doses, quantidade de medicamentos, isso tudo trabalhando em conjunto, fitoterapia, farmacopuntura, tudo isso a gente consegue. Outros quadros que a gente tem, anemia, atrofia folicular, coisas que são de difícil resolução, de forma geral, a gente também consegue atuar. Esse daqui, por exemplo, é um exemplo grande de um paciente meu antigo. Eu coloquei, vocês vão ver que onde aparece rosto, eu tentei tirar a identificação do paciente, já tive coisas desagradáveis com isso, então eu sempre peço, né, para as pessoas nas minhas palestras não filmarem, não tirarem fotos, e quando eu vou expor algum paciente, eu geralmente faço dessa forma. Uma das coisas que a gente percebe é essa melhoria, por exemplo, no quadro de anemia, eu sempre falo para os estagiários, para quem trabalha comigo, se tem um quadro base em que você tem redução de aporte de oxigênio, de nutrientes, você tem sítios que estão sendo mal nutridos e você tem outros quadros, o que você mais tem que olhar é a causa base. Então, nesse caso, por exemplo, esse paciente ele veio para mim porque ele estava com um quadro de paresia de membros pélvicos. Mas quando ele chegou, ele tinha uma anemia muito importante, né? E essa anemia foi tratada com hemopuntura, foi tratada com fitoterapia. Ele não só voltou a andar, mas ele voltou a ter pelos no corpo inteiro. Ele não tinha mais nenhuma área de atrofia folicular, de alopecia. Então, a gente tem que entender que as coisas, às vezes, elas vão muito além e elas não precisam ser um bicho de 7 cabeças, né? A gente só precisa que quem entende daquele tipo de medicina trabalhe em conjunto com a gente. Também foi um caso de sucesso. Muita saudade desse baixinho. Aliás, de todos eles. Quando a gente pensa, então, em medicina tradicional chinesa, de acupuntura, e eu ainda converso com alguns colegas que viram para mim e falam que não acreditam em acupuntura, né, gente? Vamos lá. A gente tem que pensar que cada macaco no seu galho, né? Óbvio que alguém que trabalha numa determinada área não precisa entender de medicina chinesa, assim como eu também não entendo de outras medicinas. Mas você falar que não acredita algo que, desde 2002, a Organização Mundial da Saúde já indica como prática médica, inclui como padrão de tratamento ouro para alguns tipos de sintomas, como náuseas, por exemplo, em pacientes oncológicos. A gente falar que não acredita nisso é basicamente atestar que a gente não tem uma atualização. Não é legal, né? O tutor vai até o Google, sabe, o Dr. Google, e aí ele vai descobrir que com outros tipos de terapia ele consegue chegar onde ele quer, que é no benefício do paciente, no benefício do animal dele. Então a gente precisa entender isso. Existe um crescimento técnico-científico da medicina chinesa. De forma geral, se eu colocar a palavra acupuntura, né, acupuncture,
no PubMed, eu tenho, nos últimos 10 anos, que praticamente dobrou o número de trabalhos. E se eu for pegar desde o começo, desde a década de 70, onde eu já comecei com algumas primeiras publicações nessa área, eu tenho aí uma grande gama, sei lá, 30 mil aproximadamente trabalhos científicos lançados. Dentre eles tem revisões, tem meta-análises. Então, assim, a gente já tem um grande número de contribuições científicas. A gente já não tem mais essa conversa de que é ou não algo a ser acreditado, né? Já existe. E aí, se você é atual ou não, se você se atualiza ou não, ou conversa, ou ouve, ou assiste um webinar desse, por exemplo, você já descobriu que sim, que você não consegue mais falar em que acredita ou não. Isso não é bruxaria, né? É uma forma de medicina. Vamos falar, então, de alguns exemplos, já que tem gente que gosta de ver para crer. Aqui a gente tem um estudo mais antigo até, mas do pessoal lá de Botucatu, que tem uma casuística muito grande de tratamentos com acupuntura. Esse estudo retrospectivo de 1.137 animais, por exemplo, mostrou que a maior parte dos casos atendidos é neurológico e osteomuscular, que é aquilo que a gente já sabe. Tem uma grande gama de benefícios para tratamentos coadjuvantes para neoplasias. Ele reduz efeitos adversos, por exemplo, em drogas citotóxicas, e também tem ação do sistema imune, tá? Isso só a acupuntura e as técnicas derivadas da medicina tradicional chinesa. A gente tem um grande número de pacientes vindo com tratamentos crônicos, né, com o uso de medicações para doenças crônicas. Grande parte desses animais acabam indo para a acupuntura justamente pela ineficiência dos seus tratamentos alopáticos. Se a gente conseguisse entrar antes, né, e trabalhar em conjunto de forma anterior, com certeza a gente veria dados diferentes e melhorias também diferentes desses animais. Mas muitas vezes ainda é uma forma do veterinário trabalhar a indicação de outra técnica ou de outro profissional quando ele acha que não tem mais o que fazer. E isso é uma coisa bem ruim, né? Porque ele esgotou diversas possibilidades que talvez de forma sinérgica com o que a gente faz, teria uma ação completamente diferente. Aqui mais um trabalho também do pessoal de Botucatu, do Estéreo, do Jean, do Nuno. O pessoal mapeou, né, dentro dos efeitos de acupuntura, na qualidade de vida e na dor, o que é que eles observam nesses atendimentos. E eles verificaram que os traumas medulares são 82% desses pacientes. Dentro desses traumas, a gente tem doenças do disco intervertebral, mielopatias compressivas e não compressivas, doenças traumáticas, algumas doenças também que são tratadas de forma importante, né, pela acupuntura e a medicina chinesa, é a displasia coxofemoral, artropatias de joelho, osteoartroses de forma geral, né, de outras articulações, e as questões de trauma por fratura. Dentro desse trabalho, a gente observa o seguinte, que eles verificaram que a acupuntura e as técnicas relacionadas trazem uma melhora, né, da dor crônica, analgesia, e melhoram a qualidade de vida desses pacientes que sofrem de alterações neurológicas e músculo-esqueléticas. É mais um trabalho. Agora, pensando na mesma perspectiva, só que de um trabalho lá da Flórida, eles verificaram a mesma coisa. Os pacientes que fizeram tratamentos com medicina integrativa, que eles colocam dentro da medicina integrativa lá fora, a acupuntura, outras técnicas, eles verificaram que 10% desses casos foram indicados para medicina integrativa, e dentro deles, a maior parte foi justamente para acupuntura. Depois veio laser, eletro, hidroterapia e assim por diante. E as doenças neurológicas e osteomusculares continuam no primeiro lugar dos tratamentos. Então, a gente teve nesse estudo que as terapias funcionam como terapias multimodais e a gente tem uma maior prevalência de acupuntura, hidroterapia, laser, etc.
cães idosos com alterações neurológicas e ortopédicas continuam sendo os principais pacientes. Então, vocês veem que no Brasil e lá fora a casuística é muito parecida, né? Pensando fora da caixinha, se a gente for pensar fora do que são os distúrbios osteoesqueléticos neurológicos, o que mais a medicina tradicional chinesa pode trazer, né? Isso daqui não é novidade, gente. Tem trabalhos bem antigos, né, falando já sobre esse tipo de benefício, mas ainda é novidade na cabeça de muita gente. Por isso que eu coloco aqui como um aspecto, vamos dizer assim, de novidade dentro da reabilitação. Com a medicina tradicional chinesa, a gente chama de tratamento tudo que leva ao equilíbrio, né? E ocidentalmente, a gente chama de equilíbrio, né, dentro da área de biológicas, a homeostasia. Então, o que é isso, né? A gente sabe hoje em dia que a acupuntura e a medicina chinesa diminuem ritmos cardíaco e ventilatório. Então, numa internação em UTI é fantástico. Está medido, né? Muitas vezes mensurado em monitores, então não existe mais uma vez aquela frase eu não acredito, a não ser se você queira ver para quê, ver para crer, mas existem vídeos, eu não coloquei aqui, mas existem vídeos nossos hoje em dia fazendo esse tipo de terapêutica. Uma redução do consumo de oxigênio celular, uma redução da pressão arterial e resistência vascular periférica, melhorando a circulação sanguínea, diminuição do cortisol sérico, da liberação de epinefrina e norepinefrina, então do estresse de forma geral. Gente, e só esse tópico, só essa frase, já demonstra o seguinte, que mesmo que a acupuntura não consiga fazer mais nada, né, o que não é verdade dentro do âmbito hospitalar, só a redução do estresse do animal que fica internado já seria suficiente para colocar dentro da equipe multidisciplinar que você tem dentro do seu hospital, por exemplo, uma equipe de fisioterapia, acupuntura, etc. Melhora da concentração do óxido nítrico e dos derivados, então, de forma geral, melhora a vasodilatação, melhora a microcirculação, principalmente microcirculação periférica, de órgãos. A gente tem melhores níveis de CD4, a gente tem, então, uma melhora na qualidade e quantidade de leucócitos e na forma com que esse sistema imune trabalha, né? Muitas vezes modulando ele, então a gente tem liberação de interleucinas que são pró-inflamatórias e redução anti-inflamatórias e redução das pró-inflamatórias, a gente tem um balanço e um equilíbrio, inclusive no âmbito das interleucinas, no âmbito do estresse oxidativo que ocorre num processo inflamatório. Tudo isso cientificamente comprovado. Outras coisas que causam, vamos dizer assim, uma melhora de performance no tratamento, né? Performance e eficiência da medicina tradicional chinesa. A analgesia é muito legal. Se você tem um paciente, quem é acupunturista, se estiver me ouvindo ou se for me ouvir no futuro, nesse vídeo, vai entender o que eu estou falando, porque é muito legal quando você consegue iniciar uma sessão e terminar uma sessão já vendo o benefício na cara do paciente, ele fica com outra cara. Então, aquela face que a gente fala que é de sofrimento, ela tem uma modificação. Na medicina chinesa, a gente vê outras modificações que são instantâneas, cor da língua, o pulso. Esse animal, ele melhora no momento em que você está fazendo o tratamento, mas ele tem uma melhora constante e também prolongada. O que a gente consegue? Se você for pensar num tratamento cirúrgico, você pode, em conjunto com o anestesista, o acupunturista ele consegue fazer redução do consumo de anestésicos, por exemplo, fazendo a sedação com a acupuntura prévia. Mas, gente, tem que ser um acupunturista. Não adianta ser o anestesista fazendo isso. Por quê? Porque você pode levar seu paciente a óbito. É simples, você tem que reduzir, você tem que saber quanto você vai reduzir os fármacos, porque se você não acredita na acupuntura, faz as técnicas utilizando pontos de acupuntura, você vai verificar que há uma potencialização, mas os efeitos colaterais eles continuam existindo. Então, se você erra na mão e pesa, você continua tendo os mesmos efeitos colaterais. E aí você pode ter uma apneia, aí você pode ter uma brádia, aí você pode ter diversas alterações que são de difícil correção, tá?
Então, sempre pensa numa equipe, nunca pense em agir sozinho. É uma coisa que eu sempre peço para as pessoas, tenha discernimento. Para ser um bom profissional, muitas vezes você tem toda a base teórica, mas você precisa de bom discernimento para fazer as coisas. Diminuição do consumo de analgésicos, isso é super legal. Aquele paciente idoso que vem, às vezes, há um mês tomando 5, 6 analgésicos diferentes, fazendo um tratamento multimodal muito legal. Às vezes ele vem de profissionais muito bons do tratamento da dor e não consegue controlar. Por quê? Porque às vezes você precisa de outras técnicas, você precisa de relaxamento muscular, você precisa que haja melhor aporte sanguíneo para a região onde tem o problema. E aí o analgésico não consegue chegar adequadamente, você não consegue ter redução dos mediadores inflamatórios de forma adequada, e o problema vai persistindo, né? Então, fazer as coisas em conjunto é muito legal. A gente consegue reduzir, inclusive, os custos, né? Se você pensar em âmbito hospitalar, mais uma vez, pensar em diminuição de consumo de anestésico e de analgésico, a gente está pensando em redução de consumo de insumos, né? Cicatrização e antisepsia, com redução inflamatória. Esvaziamento gástrico e redução de náusea. Também tem trabalhos científicos mostrando isso, gente. Melhora da circulação sanguínea, eu já falei várias vezes, porque para mim é um dos pontos importantes. Redução de sangramento pré, intra e pós-operatório, tá? Isso também é super legal e a gente consegue observar. Às vezes, com fitoterapia, você consegue fazer isso. Então, o paciente vai passar por uma intervenção, eu consigo auxiliar todo o processo pré, intra e pós-operatório. Analgesia oncológica e melhoria dos efeitos colaterais de quimioterapia também é super bacana. Já tive várias e várias oportunidades de verificar um paciente, ser diagnosticado, realizar cirurgia, fazer a quimio, todo esse processo sendo assistido pela equipe oncológica e por mim e pela minha equipe, e trazer esse paciente para uma alta oncológica sem ele ter necessidade de passar por todos os efeitos da quimioterapia. Tenho colegas, inclusive, que são veterinários, que fizeram esse tratamento em conjunto comigo, são tutores veterinários, né? São os seus cães, os cães dos próprios veterinários, é a nossa equipe quem cuida muitas vezes. Então, só lembrem disso, lembrem que vocês não estão sozinhos quando vocês estiverem pensando nos pacientes de vocês. Então, alguns exemplos para quem nunca viu: agulhamento a seco, eletroacupuntura, mais uma vez aqui descaracterizando os pacientes. Eventualmente, a gente utiliza em pontos locais, a gente pode utilizar em volta da lesão, por exemplo, no caso de lesão de coluna, a gente pode utilizar em áreas que tenham dor, que tenham necessidade de relaxamento muscular, a gente pode utilizar em quadros de paralisia e paresia, a gente tem diversas formas de utilizar a eletroacupuntura. Moxa bustão, como eu falei, aqui a gente está com um exemplo de moxa carvão e moxa de erva seca, né? O bastão de Artemisia propriamente dito. Eles têm funções muito semelhantes, ambos aquecem. A única coisa é que se a gente precisa de uma função cicatricial, por exemplo, a gente utiliza muitas vezes a moxa fumacenta, que a gente fala. Então tem que tomar alguns cuidados, né? Quando a gente vai fazer moxa em gato, por exemplo, dificilmente a gente usa a moxa com fumaça. A gente normalmente usa a moxa carvão porque eles são muito mais sensíveis à fumaça, de forma geral. Também realizar moxa para cicatrização, por exemplo, em pacientes hospitalares, a gente muitas vezes tem que levar esse paciente para fora do hospital, para fora da área de internação, porque a gente não pode fazer essa fumaça lá dentro. Então tem os prós e a gente tem que tomar cuidado só com esses pequenos contras. Laser, né? A laser puntura, no caso, é muito interessante. A gente utiliza muito, então tem pacientes que toleram bem o agulhamento em algumas partes do corpo, mas não toleram em outras. A gente utiliza o laser para fazer de forma pontual, né? Esses pontos de acupuntura, mas também a gente utiliza eles de forma mais ampla para trabalhar a parte de dor, a parte de relaxamento muscular, de processo anti-inflamatório.
Hoje em dia, a gente tem alguns lasers que também trabalham algumas doenças de pele, então a gente consegue hoje com uma grande gama de tratamentos. Shonishin, Gua Sha, Tuiná são técnicas manuais que a gente utiliza, né? Mobilização muscular, de face muscular, e normalmente eu estava até explicando agora há pouco para as meninas aqui, que a gente acaba fazendo quando tem um animal está com muita dor, a gente tem uma tensão muscular exagerada, a gente tem uma dor exagerada, a gente nunca vai utilizar essas técnicas com muita força num primeiro momento, né? A gente vai utilizar técnicas que são mais relaxantes, então eu posso utilizar moxa, eu posso colocar eletro, eu posso deixar passar por uma sessão inteira de eletro, e aí no final da sessão eu vou fazer essa mobilização muscular para ficar mais adequada essa analgesia, esse relaxamento muscular sem que eu cause tanta dor. Agora, falando de fisioterapia, né? Eu trabalho com acupuntura propriamente dita, então quem escreveu os textos de fisioterapia foi a doutora Fernanda, que é a chefe da fisioterapia aqui da minha equipe, mas eu entendo bastante coisa, já que eu trabalho com isso há mais de 10 anos, né? A físio, ela vai atuar muito em conjunto com a acupuntura, mas eu vejo uma coisa muito bizarra acontecendo, que são pessoas que vêm para mim, conversam e chegam assim, eu quero muito fazer físio e acupuntura. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem vai fazer acupuntura é uma pessoa que tem um tipo de cabeça, uma mentalidade, que gosta de uma área um pouco mais subjetiva, que é um pouco mais, talvez, ela é poética, eu diria. Baseada em visualização da natureza. E a fisioterapia, ela é física, né? A fisioterapia, ela é muito mais biológica, ela é muito mais palpável dentro da nossa medicina. São coisas completamente diferentes. Então, assim, não existe você fazer fisio e acupuntura. Não são áreas iguais. Elas são muitas vezes complementares, né? Se você quer ter duas especializações, acho super factível. Mas entenda que você vai ser fisioterapeuta e trabalhar com medicina tradicional chinesa. E são duas coisas completamente diferentes, tá? E se você for fazer de forma bem ampla e bem profunda, você dificilmente vai conseguir fazer as duas em conjunto numa mesma sessão. Você vai ficar, de forma geral, bem superficial se for trabalhar assim, tá? Então vamos lá. Cinesioterapia é uma das técnicas, a gente faz exercícios terapêuticos, utilização do movimento para restabelecer o movimento articular, de forma ativa ou passiva, dependendo do paciente, obviamente. Pode ter alguns acessórios, eu coloquei aqui alguns vídeos da minha cachorra que faz fisioterapia. Ela é uma senhorinha de 9 anos, que não sabe que é uma senhora, então ela começou esse ano a fazer fisioterapia. E ela é indicada para manutenção da força muscular, flexibilidade, melhora da coordenação motora. Muitas vezes, gente, a indicação vem para o paciente idoso propriamente dito. Ele não precisa ter necessariamente uma doença, uma limitação, talvez visual tão clara, nem para o tutor, nem para o veterinário. Mas uma vez que ele ficou mais velhinho, que ele começa a ter sarcopenia, que ele começa a ter limitação de mobilidade articular, é muito interessante ele realizar fisioterapia para manutenção dessa autonomia dele por longos períodos. Hoje em dia a gente tem animais, e aqui é um exemplo disso, né? Os pacientes aqui, grande parte dos nossos pacientes tem 15, 16, 17, né? Alguns chegam aí a mais idade, mas de forma geral eles têm vivido bastante tempo. E esses pacientes que com 10 anos já começam a ter algum tipo de restrição articular, não tem por que a gente não mandar para fisioterapia. E não é, às vezes o tratamento não é ad eterno, né? A gente não vai ficar lá fazendo fisioterapia à toa. A gente faz toda a reabilitação, passa exercícios para casa, faz um acompanhamento. Então a gente fala que a gente fala muito de alta assistida. Então, assim, eu fiz o tratamento, peço para esse paciente voltar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, e a gente reavalia. Teve perda de músculo, teve uma volta de limitação, então a gente vai trabalhar isso de outra forma.
Aqui está a minha Gaia fazendo alguns exercícios de cinésio. Aqui já é a clínica nova, essa imagem já é a sede atual. Nova eu não diria, porque a gente já está aqui há mais de 5 anos. E aí a doutora Fernanda trabalhando a minha filhota peluda. Como eu falei, ela não sabe que tem 9 anos. Mas ela faz bonitinha as técnicas todas. Tô na Gaia de novo, fazendo um pouco de exercício na bola. Então ela tem aí uma parte de equilíbrio, utilização, né, dos pélvicos, propriocepção. Ela trabalha a força, ela tem várias coisas e ela faz perfeitamente. Baixinha é boa na fisioterapia. A doutora Fernanda também é uma das melhores fisioterapeutas que eu conheço. Então, a Gaia está em ótimas mãos. Eletro, né? Tem muita gente que acha que é muito parecido com eletroacupuntura, na verdade é bem diferente, né? A gente pode utilizar a corrente elétrica também para controlador, para melhorar o tônus muscular, dependendo do tipo de corrente que a gente utiliza, mas basicamente se utiliza em quadros de fraqueza muscular. Hidroterapia, esteira aquática, é a utilização da água, né, da água quente, do movimento dentro da água, a melhoria da amplitude desse movimento, da força muscular, estimula a coordenação, propriocepção, diminui a descarga de peso nas articulações, já que a água, né, limita isso. Isso daqui é muito parecido com o que o humano faz. E ela é indicada para quase todas as desordens ortopédicas e neurológicas. Então, quadros neurológicos que as pessoas nem sequer imaginam que a gente consegue trabalhar com fisioterapia, a gente consegue melhoria e dá para trabalhar dentro da hidroesteira com esses animais. É feito todo um processo de adaptação. Esses animais não são simplesmente colocados dentro da água. Se eles têm fobia, se eles têm algum tipo de receio, isso é feito de uma maneira muito delicada para que eles consigam se adaptar bem. Não, assim, dificilmente a gente tem algum problema em relação a isso. Aqui está a minha baixinha fazendo hidro, é uma das coisas que ela mais gosta de fazer, gente. Então, pra vocês terem uma ideia, a Gaia hoje, para ela vir aqui fazer fisioterapia, a sala da fisio, ela tem que estar fechada e a esteira tem que estar elevada. Se a esteira tiver baixa, a Gaia pula dentro da água, antes da hora, sozinha. Então, e a Fernanda, coitada, vira e mexe, sofre desse problema. E agora ela aprendeu que chegando a Gaia, a esteira tem que estar alta, porque se ela pula no seco. Daí não tem problema dela ficar toda molhada antes de fazer o resto das terapêuticas. E ela praticamente faz sozinha a hidroesteira. Desde que tem uma bolinha, ela vai super bem. A magnetoterapia é a utilização do campo eletromagnético para favorecer vários tipos de efeitos biológicos, como relaxamento muscular, controle da dor, diminuição da inflamação, auxílio da cicatrização óssea tecidual, faz uma promoção do bem-estar com alguma liberação de substâncias analgésicas e endócrinas. Então, é muito utilizado em quadros de rigidez muscular, dor, inflamação. Quase todos os pacientes acabam recebendo magnetoterapia em algum momento durante a sessão de físio. Laser terapia também pode ser utilizada muito parecida com o que a gente utiliza na acupuntura, de uma forma geral, para alívio da dor, inflamação, cicatrização, redução de edemas, estimulação da produção de colágeno e regeneração neurológica. A gente pode usar em pós-operatórios. Então, tem diversas aplicações, né? A diferença maior seria quando a gente usa laser puntura na acupuntura, que são canetas de laser utilizadas nos pontos de acupuntura especificamente. O ultrassom terapêutico, ele é indicado para diminuir, né, o encurtamento dos tecidos moles. Então é feito, por exemplo, o ultrassom e depois se faz um alongamento desse animal, melhora da mobilização manual. Então, se eu vou fazer alguma técnica de mobilização miofacial, alguma coisa nesse sentido,
eu consigo fazer ultrassom primeiro e aí eu tenho um melhor aproveitamento da minha técnica manual. Também pode utilizar, né, para reparação tecidual, reparação óssea, diminuição de edemas, inflamação. De forma geral, a gente consegue bons resultados com ultrassom. A massoterapia e a liberação miofascial, eu já acabei falando antes, mas são as terapias manuais que vão promover aumento da circulação sanguínea, relaxamento muscular, redução de edema, diminuição de dor e melhora nas contraturas musculares. Boa parte das falhas de tratamento de dor hoje, né, mesmo os tratamentos que são ditos multimodais, estão aqui. É o que eu estava explicando agora há pouco para as meninas aqui da equipe. A gente faz analgesia, a gente trabalha a inflamação, a gente utiliza diversas técnicas, mas no fim das contas a gente esquece que a gente precisa fazer essa redução das contraturas musculares, porque o tecido ele volta, é como se ele tivesse uma memória. E aí a gente causa um relaxamento dessas fibras, mas a gente tem que manualmente restabelecer o tecido. Muitas vezes essa terapêutica manual é o que falta para justamente a gente ter o sucesso terapêutico duradouro. Então é muito importante que as pessoas, de forma geral, mesmo que não seja dentro da medicina chinesa, mesmo que seja com outras técnicas, mesmo que não seja um fisioterapeuta, mas aprender a fazer algumas técnicas manuais de massagem nos animais auxilia muito e você pode utilizar isso mandando de lição de casa para o tutor, por exemplo. Né? Isso melhora o engajamento do tratamento, você melhora, ele tem uma percepção manual da melhora daquele sítio, né? Então, isso é bem interessante. Agora, pensando em ozonioterapia, a gente tem várias técnicas, mais uma vez eu não faço ozônio, né? Mas eu tenho pessoas na equipe que fazem, então eu conheço um pouco, sei indicar. Tem bagging, tem o cupping, tem o intraretal, tem hemoterapia maior e menor, que aí sim a gente está falando de hemoterapia, então a gente tira sangue desse paciente, ozoniza esse sangue e devolve, né? Seja em pontos de acupuntura, ou seja de uma forma geral, como uma transfusão, por exemplo, dentro de um saco de sangue mesmo, dentro de um reservatório próprio, né? Você retira uma quantidade grande de sangue, ozoniza e volta ele para dentro desse paciente. Lavagem vesical é utilizada para alguns quadros de cistite crônica, mesmo que seja inflamatória, muitas vezes, né, para reduzir aquele biofilme que fica. A gente pode utilizar em acupontos, então um acupunturista que sabe fazer ozonioterapia, ele vai utilizar isso a seu favor, ele vai utilizar pontos de acupuntura para aplicar ozônio. Se eu tenho um ponto de acupuntura que é analgésico, eu posso utilizar o ozônio e potencializar essa analgesia, sem dúvida nenhuma. Ozonização de substâncias, como eu falei anteriormente, a gente pode também utilizar, além de ozonizar o sangue propriamente dito, a gente pode fazer isso no soro, né? Um paciente internado e a gente usa ozônio, por exemplo, no soro dele, tem um benefício muito grande para esse paciente. Na água que ele bebe, a gente pode usar óleos ozonizados para trabalhar a cicatrização, por exemplo, é super interessante. O que engloba os cuidados paliativos dentro da reabilitação? Principalmente, gente, pensar em autonomia do paciente, em melhora da qualidade de vida, melhora cicatricial, respiratória, apetite, esvaziamento gástrico e entérico, redução de radicais livres nesses pacientes. Normalmente, a gente está falando de pacientes acamados, pacientes que são que possuem alguma doença oncológica, alguma doença de caráter crônico, pacientes que sofrem com dor. Então, a redução de radicais livres auxilia de forma geral esses pacientes. Melhora na comunicação entre os terapeutas e os tutores, né? Quem é formado em cuidado paliativo sabe que um dos pilares está na comunicação. Se você é um bom comunicador, você consegue melhorias muito grandes no seu tratamento. Engajamento ao tratamento do tutor. A gente sempre tem que lembrar, o paciente só faz tratamento se o tutor fizer. Não adianta a gente gostar de animais, pensar em animais, gostar de tratar animais, mas não conseguir que o tutor engaje e realize o tratamento que você está pedindo em casa, né?
Então, trabalhar essa questão nele é importantíssimo, e isso a gente faz nenhuma sombra de dúvidas que a gente não faz isso sem comunicação, sem uma boa comunicação. Aqui é um pouco do que é o cuidado paliativo, é um quadro que descreve como era antes, né? E infelizmente esse quadro também descreve hoje em dia alguns quadros de pacientes que são indicados para reabilitação. Então, eu tenho o diagnóstico e eu tenho as terapêuticas que são curativas e modificadoras do curso da doença, que são, vamos dizer assim, mais conhecidas do público veterinário, o público leigo. E aí você tem um determinado momento em que elas, vamos dizer assim, não tem mais o que fazer, né? E passa-se a fazer cuidados paliativos. Entre cuidados paliativos e reabilitação, a gente também pode colocar aqui um parênteses, tá? Porque é exatamente assim que acontece em algumas vezes. A pessoa ou o profissional realiza todas as terapêuticas curativas e modificadoras do curso de doença que ele conhece, chegando num momento em que ele não consegue mais realizar modificações nessa doença, ele passa para a reabilitação trabalhar. E se a gente fizesse como é o segundo gráfico, que é o que se traz hoje em dia como ideal, né, a gente tem a reabilitação trabalhando esse momento nas terapêuticas potencialmente curativas e modificadoras do curso da doença. A gente tem várias dessas técnicas dentro da reabilitação. A gente consegue trabalhar cuidados paliativos e vocês veem que o início de tudo está em conjunto, né, no diagnóstico. Óbvio que em determinado momento a gente vai fazer mais coisas relativas a uma técnica e conforme a doença progride, isso vai ficando mais equilibrado até chegar a um ponto em que você vai ter mais cuidados paliativos do que as terapêuticas potencialmente curativas. Mas é um processo, né? É uma progressão. E, por fim, a gente tem os cuidados preparatórios para a fase final de vida, que são muito específicos. Eu falo que aqui, para mim, é uma medicina completamente diferente do que a gente aprende na faculdade. E os cuidados com o luto, por fim. Então, falando de cuidados paliativos, a gente tem que pensar que, dentro da reabilitação, a gente vai ter planejamento estratégico, metas, né? Então, assim, a gente às vezes não sabe o que fazer com o paciente ou o que falar nesses momentos. Basicamente, você redimensionar o tempo já ajuda, porque a pessoa às vezes ela tem uma perspectiva de 1 ano para aquele paciente, quando um ano não existe muito nessa perspectiva. Então, você tem que trazer, né, para o palpável. Você vai colocar metas mesmo, doenças de curso longo, né, e que vão tendo modificações ao longo do percurso, ou doenças de curso curto, de curto curso, com diminuições de qualidade de vida progressivas. A gente tem que pensar o que a gente tem na nossa frente. A gente tem que adaptar, né, a nossa terapêutica às limitações impostas pela doença. Não dá para a gente fazer aquilo que a gente gostaria, mas aquilo que é possível fazer. Ressignificação do tratamento para você, para o tutor. Qual é o centro dessa história toda? É o paciente. Tá? É só o paciente. Ele é o centro. Também vai trazer, como eu falei, uma base de segurança para quem procura, né, os cuidados paliativos, e a importância da comunicação que eu falei, e o entendimento da morte como parte do processo de vida. Isso é uma coisa assim que hoje no Ocidente a gente tem um problema com isso. As pessoas simplesmente não conseguem falar de morte. Gente, não sei. A medicina chinesa me deu esse presente, né? Para a medicina chinesa isso já é algo muito palpável. A gente tem que entender que parte do processo sim é a morte. Algumas vezes, algumas doenças, algumas condições, quando você fala em equilíbrio daquele ser, é justamente o processo de morte. Então, é um entendimento que me deixa muito tranquila. Óbvio que é difícil, e não dá para ser diferente, né? Mas é um processo e a gente precisa entender, sim, que faz parte da vida, tá?
E do nosso tratamento também tem que entrar, dentro dos cuidados paliativos, entra como uma das questões para serem trabalhadas. Lembrar, né, gente, essa frasezinha aqui, vocês viram que eu falei ela ao longo, né, algumas vezes, mas sempre há mais o que fazer, tá, gente? Se você, médico veterinário, em qualquer especialidade, pensa, não tem mais o que fazer, saiba que você está errado. Até o último minuto tem o que fazer. Só olhar para a medicina que você ainda não colocou na mesa. Existem diversas medicinas, existem diversas técnicas. Não fiquem só com a de vocês. Procurem ajuda. Pensando em tratamento da dor, a gente já está terminando. Eu sei que estou me estendendo um pouquinho. Lembrar, né, gente, dor é subjetivo e pessoal. Então, aquele pincher que tem uma cervicalgia moderada, ele pode ter um grau de dor tão grande quanto um pitbull, que também tem um quadro de dor de coluna, mas que não demonstra da mesma maneira. Então, a gente precisa saber, melhor diagnosticar, tá? Ela também não é proporcional à quantidade de tecido lesionada. Isso é bem importante, tá? A gente não pode levar em consideração tanto de analgésico ou de técnicas que a gente vai agregar de acordo com o tamanho ou com, entre aspas, a feiura da lesão, tá? Eu já tive pacientes que o raio-x era horrendo e que eles andavam normalmente como se nada tivessem, e outros que chegavam aqui urrando de dor, e quando você olhava o raio-x você não tinha nada mais do que uma diminuição de espaço em algum local. Então, não pensem em quantidade de tecido lesionado para pensar em analgesia, tá? Façam exame físico, façam anamnese, façam um diagnóstico correto, metodologias de mensuração objetiva, tá? Existem hoje diversos testes, diversos métodos de mensuração da dor, através de questionários, que você aplica sozinho, que a sua equipe aplica e que o tutor, né, vai responder também. E isso vai trabalhar desde o quadro de dor propriamente dito, quanto qualidade de vida. Então, tem questionários hoje para diversos âmbitos. Utilização multimodal de alopatias, nutracêuticos, tipos diferentes de abordagens não medicamentosas. Gente, tratamento da dor hoje em dia, ele tem que ser o mais amplo possível, né? Lembrar, mais uma vez, que excessos de medicação, em termos de volume de coisas que a gente dá para esse paciente, para esse tutor fornecer ao longo do dia, podem causar mau engajamento ao tratamento e, sem sombra de dúvida, pensando fora da minha área especificamente, né? Se eu fosse uma especialista em tratamento de dor e eu trabalhasse só com alopatia e nutracêuticos, etc., mas só com medicações farmacológicas ou não ter o engajamento é muito frustrante, porque você pensa em cada fármaco para cada ponto de ação, para cada local em que existe algum tipo de deflagração álgica, e aí o tutor fala, mas ele toma tanta coisa, então eu não estou dando tal comprimido ou tal medicação. Eu parei, isso eu vivo hoje em dia menos, porque eu aprendi a lidar e a me comunicar um pouco melhor com os tutores, mas assim, eu ficava muito frustrada quando chegava um paciente com dor cervical crônica, né, com diversos sinais de que aquela dor já tinha passado de dor, né, uma dor crônica moderada, com sinais com sinal radicular, com presença de alodínia, com diversas coisas acontecendo, cronificando essa dor de uma forma muito mais intensa, e aí você pede para ele fazer determinados fármacos e ele não faz. E ele começa a fazer, faz uma semana, aí você tem resposta, aí você pede para permanecer mais uma semana, e aí ele volta falando que tirou o horário da manhã, ou tirou tal medicação, porque estava dando muita coisa para o cachorro, e aí você tenta explicar. Então, quando a gente utiliza terapêuticas multimodais, em que a gente vai usar vários fármacos, gente,
pensem sempre na manipulação desses fármacos. Pensem de uma forma geral em trabalhar, óbvio, vão existir medicações que você vai utilizar no dia a dia, mas se você tem uma gama de compostos em que você pode trabalhar em um biscoito ou de uma forma que ele dê um de manhã, de tarde, de noite, mais um, e que dentro desse um tenham várias substâncias, o engajamento do tratamento é muito melhor, né? Nitidamente você consegue um resultado bom. Qual é o problema disso? Talvez no momento do desmame das medicações você precise pensar o que você vai fazer, né, em relação a desmembrar. Ou você vai tirar as medicações, ou vai tirar os nutracêuticos, ou vai reduzir a terapêutica de reabilitação. Você vai ter que fazer isso de alguma forma paulatina para verificar se, obviamente, se o animal volta à crise. Mas, de uma forma geral, o engajamento do tratamento é outro, tá? Quando a gente fala, então, em ampla medicina, né, e cuidado, a gente tem que pensar numa coisa muito importante, que é justamente na integração da mente, do corpo, isso do paciente, do tutor e da equipe terapêutica, tá? A colaboração interdisciplinar ativa e proativa, sem dúvida nenhuma. Todos os meus tratamentos em que eu faço em conjunto com outros veterinários e que a gente consegue trocar figurinha e que a gente consegue falar de igual para igual, sem diferença, sem ego, sem o meu tratamento é melhor que o seu, sem eu quero que você faça de determinada forma, né? Uma coisa que a gente sempre pede, não existe regra, gente, não existe. Outro dia me perguntaram, mas por que tem gente que prescreve 10 sessões de fisioterapia, 10 sessões de acupuntura? Eu falei, eu acho que são números cabalísticos, não sei. Não tem uma explicação científica para isso, né? A gente tem alguns trabalhos mostrando que a partir de 4 sessões a gente tem que ver alguma progressão, alguma melhora. Agora, quem determina o tratamento é quem está realizando ele, né? Muitas vezes a gente também quer fazer, por exemplo, o tratamento da parte medicamentosa e retirar os fármacos em conjunto com quem prescreveu, ou até pedindo licença para quem prescreveu, para que a gente faça isso em conjunto com o tutor. Por quê? Porque eu vejo esse paciente toda semana. Então, eu consigo desmamar fármacos e analisar se o desmame foi bem feito, se teve diferença, se não teve. Uma coisa que a gente faz sempre, gente, incentiva os familiares na participação ativa das decisões. O tutor, ele é parte ativa do tratamento, ele tem que fazer parte daquela decisão. Óbvio, a decisão técnica tem que ser do veterinário, mas a gente às vezes tem mais de um caminho a seguir. Então, isso tem que ser colocado para a família, né? Essa decisão partilhada, ela ajuda o veterinário e ela faz também com que haja uma intensificação do tratamento, da presença dessa família no tratamento. Outra vez aparece aqui o foco no paciente, na família, né? Isso é uma coisa que eu queria muito que todo mundo aqui saísse pensando mesmo, né? Quantas vezes a gente faz as coisas para fechar diagnósticos e não necessariamente pelo bem do paciente, né? Pedidos de exames, às vezes desnecessários, excessos terapêuticos, que a gente tenha sucesso, né? E não necessariamente pensando no bem-estar, na qualidade de vida do tutor, que vai ter que empregar horários e, às vezes, ficar sem dormir para fazer medicações e para dar assistência. Gente, uma pessoa sem dormir uma semana, ela vai tomar a decisão, muitas vezes, de eutanásia por desespero. Isso é muito ruim. É ruim de duas formas, né? É ruim porque a pessoa vai conviver com isso para o resto da vida dela, se ela tomar essa decisão de forma precoce. E é ruim porque muitas vezes o veterinário também, ele pode achar que ele não sente. Mas eu tenho certeza que depois de algumas situações como essa, a gente começa a sentir sim na pele. Então, pensa muito bem o que você está fazendo em relação a focar no paciente e não na doença. A gente não
faculdade para trabalhar com doença, né? A gente fez faculdade para trabalhar com cuidar de pacientes. Cuidados versus tratamentos é entrega de experiências, né, gente? Tratar é prescrever fármacos, verificar se eles fizeram efeito e dar alta. Cuidar é acolher, é ter compaixão, empatia, é muito mais, vai muito além, né? E obviamente que existem lugares para todos, né? Existem pessoas que são mais de um jeito ou mais de outro, mas de forma geral, acredito que o cuidar é a nossa maior ferramenta, o maior caminho, né, para melhoria desse paciente. Indicações. Tudo praticamente tem indicação dentro da reabilitação. Osteomusculares, dor, tanto musculoesqueléticas quanto viscerais. Então, gente, caso de pancreatite, dá para tratar, né? Dá para auxiliar o tratamento. Alterações neurológicas, renais, cardiovasculares, dermatológicos, oftalmológicos, gastroentéricos, oncológicos e outras comorbidades. Então, às vezes a gente tem aqueles pacientes que têm 5, 6, aqui faltou endocrinopatia, que eu tenho vários pacientes endocrinopatas. Praticamente tudo pode ser enviado para a área de reabilitação. Eu queria deixar aqui alguns contatos. Eu espero ter ajudado algumas pessoas. Eu sei que esse meu jeito de falar, às vezes eu tenho muitos amigos e às vezes eu tenho pessoas que não gostam muito, mas eu queria muito que todos entendessem que, na verdade, o que eu tenho como objetivo é transmitir mesmo o conhecimento, sendo uma ponte entre esses veterinários que não indicam, muitas vezes por desconhecer, e as terapêuticas de reabilitação que têm tanto a dar, tanto a oferecer aos pacientes e que ainda são pouco utilizadas. A gente tem, obviamente, um crescimento muito grande em 10 anos. A gente tem uma procura, como eu falei no começo, né, por estágio, pela área de forma geral. A gente tem uma procura, inclusive, dos tutores que buscam de forma passiva, né, a acupuntura, a fisioterapia, porque eles fizeram e verificaram melhora neles mesmos. Então, eles procuram para os seus animais. Mas imagina se o médico veterinário pudesse fazer essa ponte, ele já ganharia pontos com o cliente. Poxa, ele está interessado em ver o meu paciente, o meu animal bem. Ele indicou para você e eu gostei demais do tratamento, gostei demais de você, e eu escuto esse tipo de feedback. Então, gente, humildade, né? Vamos tirar esse ego e essa necessidade que a gente tem às vezes de estar certo e vamos tentar fazer o trabalho da melhor forma possível daqui para frente. Queria muito agradecer a todos, muito agradecer a DrogaVet por essa oportunidade. Espero que muitas pessoas possam ver esse vídeo e eu agradeço muito a quem esteve presente aqui com a gente durante essa noite, a Elisa, eu vi também, acho que a Patrícia estava aqui com a gente, a Mari estava no começo, acho que ela não pôde ficar, mas eu agradeço muito a todos que passaram por aqui e a todos os que vão passar ainda, dando uma olhadinha nesse material que a gente fez, com muito carinho. Uma boa noite a todos, gente.